Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais um TV Porto Jornal com tudo que é notícia de Porto Seguro e região. Fique agora com os destaques desta quinta-feira. Grupo armado é interceptado antes de possível ataque em Eunápolis. Porto Seguro fortalece políticas de igualdade racial com nova parceria institucional. Hotéis e pousadas têm até 20 de abril para adotar ficha digital de hóspedes. Celebrações da Semana Santa movimenta fiéis. E o quadro Cena Musical e a coluna Tendências. É o que você acompanha a partir de agora no TV Porto Jornal. E a gente abre com um giro de notícias na voz de Pedro Fernandes. Um homem de 41 anos foi preso em Santa Cruz Cabrália, acusado de estuprar e engravidar a própria filha de apenas 13 anos. Segundo a polícia, os abusos começaram quando a menina tinha 11 anos, logo após a separação dos pais. A vítima, que está grávida de 4 meses, tentava esconder a barriga com a mochila no caminho para a escola. O conselho tutelar chegou ao criminoso após uma denúncia anônima. O homem tentou fugir, mas acabou confessando o crime às autoridades. Ele foi indiciado por estupro de vulnerável e a adolescente está sob os cuidados dos órgãos de proteção. Um grupo armado foi interceptado pela Polícia Militar na BR-101, na entrada de Eunápolis, na manhã desta quinta-feira. Segundo a polícia, os suspeitos planejavam um possível ataque contra rivais durante a saída de detentos do sistema prisional. 2 homens foram presos e um adolescente apreendido. Com eles, foram encontradas 3 pistolas, munições e celulares. O grupo foi encaminhado à delegacia e deve responder por porte ilegal de arma e associação criminosa. A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira um homem investigado por homicídios na região de Trancoso, em Porto Seguro. Segundo as autoridades, contra ele havia 2 mandados de prisão preventiva em aberto, e a captura foi possível após troca de informações de inteligência entre as polícias da Bahia e do Espírito Santo. O suspeito foi localizado no bairro Maria Viúva, depois de dias de monitoramento, e não resistiu à abordagem. Durante a ação, os policiais também apreenderam um veículo de luxo utilizado por ele, que será submetido à perícia. Um grave acidente de trânsito terminou com a morte de um mototaxista na tarde desta terça-feira, no bairro Centauro, em Eunápolis. O Elson Silva Nunes, de 51 anos, ficou gravemente ferido após a motocicleta que conduzia colidir com um carro em cruzamento da região. Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital regional, mas não resistiu aos ferimentos. O motorista Valber Luiz Magalhães Neves Filho, de 39 anos, não ficou ferido, permaneceu no local e deve prestar depoimento. As circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil. Gabriel Salles Santos, de 24 anos, apontado como um dos principais envolvidos em homicídios em Porto Seguro, morreu durante uma operação policial na noite desta terça-feira. A ação fazia parte da Operação Renoi Nexus, que combate o tráfico de drogas e crimes violentos na cidade. Segundo a polícia, os agentes foram recebidos a tiros durante incursão em uma área conhecida como Beco da Tia. Após o confronto, o suspeito foi encontrado ferido, chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Durante a operação, foram apreendidas arma, drogas, munições, rádios comunicadores e dinheiro. Um morador de Trancoso denunciou as condições precárias de uma rua no bairro Maria Viúva. Segundo ele, o local não recebe patrulhamento há bastante tempo e a situação piorou após as chuvas, deixando o acesso praticamente intransitável. Em dias chuvosos, o problema se agrava e aumenta o risco para quem precisa circular pela via, principalmente pedestres. O morador pede atenção do poder público para melhorar as condições da rua e garantir mais segurança e mobilidade. A Corregedoria Judicial do Tribunal de Justiça da Bahia vai intensificar a atuação no extremo sul do estado com uma série de inspeções presenciais ao longo do primeiro semestre de 2026. O edital foi publicado pelo desembargador corregedor Salomão Rezedá e tem como objetivo avaliar o funcionamento de fóruns, unidades prisionais e o atendimento a crianças e adolescentes em 13 municípios da região. O cronograma foi dividido em 2 etapas.
A primeira acontece entre os dias 13 e 17 de abril, incluindo Porto Seguro, Eunápolis, Itabela, Guaratinga e Santa Cruz Cabralha. Já a segunda etapa será realizada entre 11 e 15 de maio, com visitas a municípios como Teixeira de Freitas, Prado e Caravelas. Durante as inspeções, equipes técnicas e juízes auxiliares vão analisar processos, sistemas internos e as condições das unidades judiciais. Os conjuntos penais de Eunápolis e Teixeira de Freitas, além de instituições de acolhimento, também estão no roteiro. A Corregedoria informou ainda que haverá atendimento ao público durante as visitas e a população poderá encaminhar demandas e manifestações por meio do e-mail oficial do órgão. E seguimos agora com uma nota de pesar. Faleceu nesta semana Bernadette, reconhecida liderança comunitária do bairro Sapirara, em Trancoso. Bernadette teve uma trajetória marcada pela atuação em causas sociais e pelo apoio constante aos moradores da comunidade. Considerada uma voz ativa e respeitada, ela teve forte participação em ações voltadas ao coletivo, atuou na política local e chegou a ser candidata a vereadora nas eleições de 2024 pelo Partido Socialista Brasileiro. Seu falecimento gerou forte comoção entre moradores, especialmente em Sapirara, em Trancoso. Nossos sentimentos a toda a família e amigos. E agora, mudando de assunto, olha só. Uma jiboia foi resgatada por equipes da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental em Porto Seguro após ser avistada em área urbana do município. A ação mobilizou policiais ambientais e chamou a atenção pela complexidade do resgate. Durante a ocorrência, o animal chegou a se enrolar no braço de um dos agentes, mas a equipe conseguiu controlar a situação com segurança. Após o resgate, o animal foi devolvido ao seu habitat natural, garantindo a preservação da espécie e a segurança da população. A CIPA reforça a importância da colaboração da comunidade na proteção da fauna silvestre e orienta que, em casos semelhantes, os moradores acionem os órgãos responsáveis para evitar riscos. E a gente faz uma pausa agora para o intervalo e no próximo bloco você confere uma manifestação cultural super legal que vai acontecer no próximo sábado aqui em Porto Seguro. Não sai daí! A Prefeitura de Porto Seguro avança na promoção da igualdade racial com a assinatura de um termo de parceria com o Observatório ODS 18 da Universidade Federal do Sul da Bahia. A iniciativa é conduzida pela Superintendência da Promoção da Igualdade Racial e tem como objetivo fortalecer políticas públicas voltadas à equidade étnico-racial no município. A ação está alinhada à Agenda 2030 e dá continuidade às discussões iniciadas na oficina de disseminação do ODS 18, que reuniu representantes do poder público, conselho e sociedade civil para a construção de metas e estratégias voltadas à inclusão. A programação institucional acontece no dia 6 de abril no auditório da Secretaria da Mulher. Pela manhã será realizada a assinatura oficial do termo. Já no período da tarde, uma oficina de trabalho sobre o ODS 18 e a Agenda 2030 vai ampliar o debate e incentivar a participação social na formulação de políticas públicas mais inclusivas. Já em Eunápolis, a Prefeitura anunciou a ampliação do acesso à alfabetização no município com o lançamento dos programas Bahia Alfabetizada e ProLei. As iniciativas buscam fortalecer o ensino da leitura e da escrita em diferentes etapas da educação, desde a infância até a vida adulta. O programa Bahia Alfabetizada é voltado para jovens e adultos que ainda não foram alfabetizados, promovendo mais autonomia, inclusão social e cidadania. Já o ProLei foca na educação infantil e nos primeiros anos escolares, com práticas pedagógicas mais modernas e abordagens lúdicas para estimular o aprendizado.
De acordo com a gestão municipal, a proposta é garantir uma educação mais inclusiva e de qualidade, ampliando oportunidades e contribuindo para o desenvolvimento social por meio da alfabetização. E ainda, a Secretaria de Educação de Porto Seguro apresentou aos profissionais da rede municipal o programa de recomposição das aprendizagens, com o objetivo de reduzir os impactos da pandemia no ensino. A iniciativa integra o Pacto Nacional pela Recomposição das Aprendizagens em parceria com o Ministério da Educação. Professores, gestores e coordenadores pedagógicos participaram de formações voltadas à aplicação do programa, abrangendo escolas da zona urbana, do campo e comunidades indígenas. A proposta inclui revisão de conteúdos, avaliações de acompanhamento, uso de plataforma digital e suporte ao planejamento pedagógico. A estratégia busca garantir que os estudantes avancem na aprendizagem e recuperem conteúdos comprometidos durante o período da pandemia. Segundo o secretário de Educação, Luiz Leal, a formação continuada dos educadores segue como prioridade, com investimentos permanentes para fortalecer a qualidade do ensino no município. Agora, mudando de assunto. Os meios de hospedagem em todo o país têm até o dia 20 de abril para implantar a Ficha Nacional de Registro de Hóspedes no formato digital. A nova ferramenta, desenvolvida pelo Ministério do Turismo em parceria com o Serviço Federal de Processamento de Dados, substitui definitivamente o modelo em papel e passa a ser obrigatória. A Ficha Nacional de Registro de Hóspedes Digital é totalmente online e permite etapas como o pré-check-in, o check-in e o check-out, trazendo mais agilidade ao atendimento e redução de custos operacionais para hotéis e pousadas. Segundo o Ministério do Turismo, a plataforma segue as normas da Lei Geral de Proteção de Dados e garante que as informações dos hóspedes sejam armazenadas com segurança, sem identificação individual. A digitalização também deve melhorar a coleta de dados do setor, permitindo ao governo federal obter informações mais precisas sobre o perfil dos turistas e contribuir para o planejamento de políticas públicas e investimentos no turismo. E ainda no setor turístico, representantes de Porto Seguro participaram de um encontro nacional promovido pela Associação Nacional dos Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo, realizado na Universidade de Brasília, para discutir os impactos das plataformas de hospedagem, com destaque para o Airbnb. O seminário reuniu gestores públicos, pesquisadores e especialistas para debater os reflexos desse modelo na economia local, na regulação e na sustentabilidade do turismo. Durante o evento, destinos como Gramado, Bombinhas, Salvador e Porto Seguro compartilharam experiências e desafios diante do crescimento do aluguel de temporada. O secretário de Turismo, Guto Jones, destacou a necessidade de diálogo com as plataformas digitais, buscando acesso a dados estratégicos e a construção de acordos que garantam equilíbrio no setor. A iniciativa reforça a importância da articulação nacional para enfrentar os impactos das novas formas de hospedagem e construir soluções sustentáveis para o desenvolvimento do turismo no país. E Porto Seguro está entre os municípios selecionados para receber o projeto Circula Cena, iniciativa da Fundação Cultural do Estado da Bahia, que promove a circulação de espetáculos teatrais pelo estado. A proposta é fortalecer as artes cênicas e ampliar o acesso da população à cultura com parte da programação gratuita. Ao todo, 10 espetáculos vão percorrer 6 cidades baianas, incluindo Porto Seguro, ao lado de Feira de Santana, Alagoinhas, Jacobina, Santo Antônio de Jesus e Salvador. Entre as peças confirmadas estão Na Bíblia Não, Gota d'Água, O Sapato do Meu Tio e Histórias do Mundão. Na cidade, as apresentações acontecem no Sesc Porto Seguro, parceiro do projeto, que também contará com oficinas e atividades formativas voltadas ao público. A Secretaria de Educação do Estado também participa da iniciativa, incentivando o contato de estudantes com teatro. Com investimento de mais de R$ 500 mil,
O projeto aposta na descentralização cultural e na valorização da produção baiana, movimentando a cena artística local e ampliando o acesso à arte. A programação em Porto Seguro começa no dia 30 de abril, com oficinas, e segue em maio com apresentações teatrais abertas ao público. E na sequência, a previsão do tempo para esta sexta-feira em Porto Seguro e região. Em Porto Seguro, o dia será de sol entre algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do período, inclusive durante a noite. As temperaturas variam entre 23 e 29 graus, com clima quente e úmido. Em Santa Cruz Cabrália, o sol aparece entre muitas nuvens, com períodos de céu mais nublado ao longo do dia. À noite, há previsão de pancadas de chuva. Os termômetros marcam entre 23 e 29 graus. Já em Eunápolis, o dia também será de sol entre algumas nuvens, com chuva rápida ao longo do dia e à noite. As temperaturas variam entre 21 e 30 graus, sendo a cidade mais quente da região. A tendência de um tempo estável em toda a região durante o feriadão, hein? Agora, a movimentação na tarifa dos pescadores em Porto Seguro tem sido intensa nos últimos dias, impulsionada pela proximidade da Páscoa. O período tradicionalmente marcado pelo aumento no consumo de peixes e frutos do mar já reflete no fluxo de consumidores em busca dos ingredientes para a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa. Entre as espécies mais procuradas está o badejo, comercializado em média por R$ 50 o quilo. Também tem grande saída o vermelho e o cação, vendidos por cerca de R$ 40 o quilo. Já a raia aparece como uma opção mais acessível, com preço médio de R$ 25 o quilo. O camarão também segue entre os itens mais buscados, viu? E se você ainda não comprou todos os produtos ou ingredientes para as refeições típicas da data, fica aí a dica. A tarifa dos pescadores inicia suas atividades nesta Sexta-feira Santa, a partir das 6 horas da manhã. Dá tempo ainda de correr lá e comprar o que falta para celebrar a tradição com aquele almoço ou jantar maravilhoso em família. E a comunidade católica de Trancoso realiza nesta quinta-feira, às 19 horas, a tradicional cerimônia do lava-pés na paróquia São João Batista, um dos momentos mais simbólicos da Semana Santa. A celebração deve reunir moradores e turistas em um clima de fé e reflexão. O ritual relembra o gesto de humildade de Jesus Cristo ao lavar os pés de seus discípulos, representando valores como amor ao próximo, serviço e igualdade. Durante a cerimônia, o padre reproduz o ato com a participação dos fiéis, simbolizando os 12 apóstolos. E as celebrações continuam, na Sexta-feira Santa, no Quadrado de Trancoso, na Passarela da Cultura e na Praça São Sebastião. Já no sábado de Páscoa, as celebrações acontecem no Centro de Arraial da Ajuda e no bairro São Pedro, além da Praça do Vale Verde. A tradição reforça a identidade religiosa e cultural da comunidade de Porto Seguro, mantendo vivas celebrações significativas do calendário cristão e atraindo visitantes que buscam vivenciar de perto esse momento de devoção. E na sequência, vamos conferir a coluna Tendências com Verônica Menezes. Olá, meus amigos da TV Porto. A Semana Santa e a Páscoa são, antes de tudo, um convite à reflexão, à fé e à renovação. É um período que carrega um significado profundo para milhões de brasileiros, marcado por celebrações religiosas, encontros em família, tradições que atravessam gerações. E é exatamente essa força simbólica que também impulsiona o turismo em destinos como Porto Seguro. Entre os dias 28 de março e 5 de abril de 2026, o município registra uma movimentação expressiva, com 83.766 turistas, um crescimento de 14,17% em relação ao mesmo período de 2025. O aeroporto internacional lidera esse fluxo, com 35.560 passageiros, alta de 17,6%. O terminal rodoviário recebe 9.024 visitantes, crescimento de 14%, enquanto o portal do turismo contabiliza 14.324 turistas. O aeroporto Terra Vista movimenta 1.260 passageiros,
E o fluxo de veículos próprios também chama atenção, com uma média de 23 mil turistas, crescimento de 15%. Esses números refletem um comportamento típico do feriado. Famílias e grupos aproveitando a data para viajar, buscar destinos que oferecem não só lazer, mas também experiências culturais e espirituais. E Porto Seguro entrega exatamente isso, com suas igrejas centenárias, celebrações religiosas, além do sol, do mar, da gastronomia e passeios históricos que completam a experiência. No fim das contas, a Páscoa por aqui é muito além de descanso. Ela transforma em movimento, em encontro e em memória. E eu te faço um convite. Se você estivesse aqui agora, qual seria o seu roteiro? Um nascer do sol na praia, uma missa histórica ou um jantar especial à beira-mar? Porque em Porto Seguro, cada escolha vira uma história para guardar. Porto Seguro realmente é cheia de encantos. E não podia ser diferente durante o feriadão de Páscoa, não é mesmo? E por falar no feriado, olha que legal! A manifestação popular A Bicharada ganha homenagem nas ruas de Porto Seguro neste sábado de Aleluia. A Foboquinha está convidando a todos a participarem de uma linda homenagem e reverenciar póstumamente todos que participavam dessa tradição popular, como o mestre Seu Jacó e Dona Pena, além dos músicos e brincantes que organizavam e participavam desse e de outros folguedos. A programação começa às 16 horas com concentração na Praça ACM. O cortejo tem saída prevista para as 17 horas, percorrendo ruas do centro da cidade. A proposta é reunir o público em um momento de celebração cultural com muita música, dança e participação de todos. Agora olha só, a organização orienta que os participantes compareçam fantasiados de bichos, mantendo o espírito lúdico e a tradição da bicharada. Bem bacana, não é? E ainda falando de cultura, o espetáculo A Bela e a Fera, da Academia de Dança Dioné Alencar, ganham sessões extras após a repercussão positiva do público. A apresentação volta ao palco do Centro de Cultura de Porto Seguro nos dias 10 e 11 de abril, com horário marcado para as 19h30. A montagem é uma releitura do clássico conto, combinando balé, jazz e dança contemporânea em uma proposta artística e sensível, que conta com figurinos elaborados e um cenário que ajuda a criar uma atmosfera lúdica e envolvente para o público. Os ingressos já estão disponíveis na própria academia. E o fim de semana promete movimentar o esporte também aqui em Porto Seguro, viu? Neste sábado, dia 4, às 16 horas, o Porto Esporte Clube entra em campo para enfrentar o Rio Branco, lá do Espírito Santo, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. A partida será realizada no Estádio Municipal Aguinaldo Bento dos Santos e o time de Porto Seguro conta com o apoio da torcida, que é considerada uma peça fundamental para empurrar o time em busca da vitória. A expectativa é de casa cheia e clima de decisão, com o Porto Esporte Clube apostando na força dentro de casa para conquistar mais um resultado positivo na competição. E claro, não podia faltar a nossa cena musical com os principais shows e atrações neste feriado aqui na região. É com você, Irma Santos. O fim de semana chega em clima de Páscoa e cheio de música em Porto Seguro e região. E o Cena Musical traz os destaques para você não perder nada. A programação começa nesta sexta-feira, no Beco da Lua, em Caraíba. Tem tradição garantida com samba e pagode do Beco, ao som do grupo Tudo Virou Samba, prometendo mais uma noite de muita alegria e samba no pé. Em Arraial da Ajuda, a Praça do Mangue recebe o Welcome Mangue, com DJs convidados, desafio valendo prêmio e o clima de festa para quem quer dançar e curtir a noite inteira. E para quem curte som mais sofisticado, o Le Fantastique traz uma programação especial de Semana Santa com muita música. Na quinta, tem música latina. Na sexta, Brasília Jazz Guitar. No sábado, Jazz for All e no domingo, clássico Jazz for All. Ainda na sexta, o Barra Mares promete uma noite inesquecível com seu luau, reunindo música, dança, open bar, performance e até queima de fogos à beira-mar. No sábado, a programação segue intensa. O destaque vai para o musical de Páscoa Por Amor, a partir das 7h30 da noite, em um momento de fé, emoção e solidariedade. Mais tarde, a Cabana Arabite recebe o Santo Luau,
com Maria Martins, Júlio Cardoso e Me Leva 73, em uma noite de música e open bar para curtir até depois. E também no sábado tem a Noite da Seresta, a partir das 10 da noite no Clube da Amizade, no centro de Porto Seguro, com Renata Mota e Morena Flor, trazendo um clima romântico cheio de clássico para quem gosta de dançar coladinho. No domingo, a programação continua. O Sandec recebe o Viva Novo, especial de Páscoa, a partir das 5 da tarde, com Sambaê, Sam Wagner e DJ André Leonardo. Também no domingo, a Passarela da Cultura vira ponto de encontro com o Pagode da Fonte, a partir das 5 da tarde, com Renatinho Moraes e o grupo Me Leva 73, garantindo muito samba e animação. E antes de encerrarmos, deixo aqui o aviso sobre a próxima edição do Festival Rock Gaia, que promete movimentar Porto Seguro e região. Aqui no nosso quadro, você ficará por dentro das atrações e a programação do evento. Eu sou Mar Santos e volto com Cena Musical na semana que vem. Valeu! É muita opção para curtir nesse feriado, hein? E com isso, o TV Porto Jornal fica por aqui. Obrigada pela companhia. A gente volta na segunda-feira com muitas informações novas para você. Até lá, continue nos acompanhando nas redes sociais e no YouTube e entre em contato também pelo nosso WhatsApp. Um ótimo feriado para você e uma sexta-feira santa de muita serenidade e reflexão para todos. TV Porto, o seu canal local.